A primeira coisa que nós falamos hoje, Tisku Benachamat Sion, Bebinyan Yerushalayim, que a gente possa merecer ver, se Deus quiser, Yerushalayim reconstruída com o terceiro Betamigdash, Bimera Biyamenu. ברשות הרבנים, קהל קדוש, nós iniciamos hoje à noite a reza. Para quem prestou atenção, nós iniciamos hoje à noite a reza com Al-Naarot Bavel, salmo que descreve os judeus nos rios da Babilônia chorando, Sham Yashavnu, Gam Bachinu, Bezochrenu et Zion. Nós terminamos hoje à noite a nossa reza com outro salmo, o salmo Kuf Chavav 126, que é Shir HaMa'alot Beshuv Hashem et Shivat Zion Ayinu Kecholmim. Quando, se Deus quiser, os exilados de Zion, significa o povo judeu, voltará, se Deus quiser, para a sua terra. Então nós vamos comentar isto, e nós vamos também hoje comentar duas tragédias que aconteceram em Tisha B'Av, que são menos conhecidas. Aquelas conhecidas já nos anos anteriores, falamos delas. Infelizmente, Churban Bait Rishon, Churban Bait Sheni, a aniquilação da cidade de Betar, ou de Beter, como ela é chamada, onde centenas de milhares de judeus morreram nas mãos dos romanos na época de Bar Kokhba. Foi uma tragédia grande, a expulsão da Espanha. Mas talvez não todos sabem que nós tivemos, infelizmente, neste dia, muitas outras tragédias. O Talmud nos diz, Megalgelim zchut leyom zakai, o Megalgelim chová leyom chayav. Quando um dia é propício, ele é bom, chama em hebraico Yom Zakai, acontecem coisas boas. Mas quando um dia é nefasto, Yom Chayav, então já vai ser na história um dia marcado. Naquela noite de Tisha B'Av, o nosso povo chorou a Torá, que não queriam entrar para Israel, e Deus falou, vocês choraram a Torá, então vai ser um dia de choro. Em 1290 foi a expulsão dos judeus da Inglaterra. Tisha B'Av, Tisha B'Av, está recordado nos nossos livros. Em 1306 foi a expulsão dos judeus da França. Tisha B'Av. Também no dia de Tisha B'Av. Ambos os países, durante mais de 300 anos, não teve uma presença judia. Muito sofrimento, vamos tentar hoje dar uma pincelada nesta parte histórica para conhecê-la. É importante, afinal, cada um conhecer um pouco nossa história. E vamos começar com uma palavra do Hatam Sofer. A gente sabe que hoje à tarde, quem prestou atenção em Mincha, teve vários minyanim, a gente não falou de Tzidkat Ra. Por que não falamos de Tzidkat Ra? Como se fosse uma véspera de Yom Tov. Porque Tisha B'Av é chamado de Moed. Tisha B'Av é chamado de Moed. Se vocês olharam hoje à noite em Noechat, citou Kara Alai Moed. É chamado de festa. Amanhã não tem Tachanonim. Não vamos falar Ana. Não vamos bater no peito. Que tipo de Yom Tov é isto? Pergunta a Hatam Sofer que Moed, Tisha B'Av, estamos sentados no chão, relembrando as lamentações de Jeremias, um livro que foi escrito 2450 anos atrás, relembrando a destruição de Jerusalém, os midrashim terríveis, a história nossa cheia de adversidades. Que Yom Tov que é isso? Que Moed que é isto? Que Moed? Diz o Hatam Sofer algo extraordinário, que com isto tem que cada judeu viver cada instante na sua vida. Yosef foi vendido pelos seus irmãos. O pai lamentou isto. Vocês se lembram que quando os irmãos chegaram para Yaakov e mostraram a túnica ensangrentada, que eles mergulharam no sangue de um bode, eles falaram para o pai, Hakerna et Ktonet Bincha, reconhece, é de teu filho. E Yaakov caiu num pranto, Yaakov chorou, e está escrito que ele chorou tanto, Vayakumu kol banav uchol blotav lenachamo. Os filhos e as filhas dele vieram para consolá-lo. Diz o Pasuk, Vayemaen lehitnachem. Ele recusou de se
consolar. Não quis se consolar. 22 anos Jacob chorou pelos filhos. Quem se lembra o que Rashi diz? Rashi diz lá uma coisa extraordinária. O Midrash diz, mitnachamim alamet velo alachai. Você pode se consolar sobre algo que morreu, não algo que vive. Gezerá, Deus fez uma gezerá, shehamet mishtaker alalev. Alguém que morreu, Deus fez, obrigado, muito obrigado. Deus fez que na natureza humana, após um certo tempo de luto, a gente começa a esquecer. 7 dias de Shiva, 30 dias a gente tem de Shloshim, 11 meses Mishmará, 1 ano de Kadish, e após as coisas vão se dissipando. Deus fez isto para a gente poder viver com o futuro. Mas Deus fez isto que a gente esquece quem? Um falecido. Se a pessoa está viva, não se esquece. Isto é só feito para os metim, não alachai. Lo mitnachamim alachai. Não tem consolação sobre alguém que vive. Yaakov, conscientemente ou inconscientemente, sentiu: este filho está vivo. Não é possível alguma coisa. Vayemaen lehitnachem, ele não concordou em se consolar. Porque não dava para se consolar. O que significa se consolar? Você fecha o assunto. Terminou. Terminou. Claro que nunca se esquece. Vamos bem ser claros. Quando alguém perdeu um parente, e aqui nós estamos lamentando o falecimento de um membro da nossa comunidade, Alain Bigio, que sempre estava conosco, um intelectual por excelência, e infelizmente faleceu neste dia. Que Deus consola a família. É bom saber, nunca se esquece. Mas vai perdendo o efeito, assim a natureza. Mas quando faleceu, se está vivo, você não esquece. Vamos lembrar, infelizmente, a triste história dos soldados israelenses. Estas mães que estão esperando notícias se o filho está vivo ou não, se o corpo voltou ou não. Elas não conseguem concordar que faleceu. Se lembra de Zecharia Baumel? Aquele soldado israelense que em 1982, na primeira guerra do Líbano, quem se lembra? Naquela batalha difícil que foi, o sultão Jacob se chama. Muitos soldados israelenses morreram, 22 na hora, prisioneiros. O Zecharia Baumel faleceu, mas o corpo nunca voltou. Demorou 37 anos. O pai andou por todo lugar, acabou falecendo, perdendo onde está meu filho. 3 anos atrás, o Bibi pega o telefone e ligou para a mãe. Os russos acharam o corpo. Naquele momento fechou o assunto. Uma pessoa não é capaz de se lutar porque ele sente que é como uma traição. Como posso me lutar se tenho talvez ainda um pouco de esperança que está vivo? Então não entra. Gilad Shalit, que graças a Deus casou faz pouco tempo. Anos demorou. Mas a pessoa não pode entrar no luto se tem um pouquinho de esperança. O luto só existe quando se vai fechar o assunto. Agora diz o Hatam Sofer, passou 2.400 anos. Cada ano a gente relê esta história e cada vez se emociona. Inacreditável, se lê estas lamentações, os midrashim, a nossa história, Jerusalém, o que aconteceu? Onde é que tem um povo deste? O que é que isto demonstra? Demonstra que para nós Jerusalém nunca morreu. Como que você pode se lutar 2.400 anos? É 1 ano, é 2 anos, é 3 anos, no máximo. Fecha, tem um closure. Tem um closure, se fala em inglês. Acabou. Sabe por que para nós não acabou? Porque Jerusalém nunca morreu. Para nós, Jerusalém nunca morreu, ela está lá. Se não está lá fisicamente, está lá espiritualmente. Está no meu coração, está na minha casa, está no meu cótel. Está lá. Não parou. Isto é a alegria de Tisha B'Av. Quando a gente vê que todo mundo se luta, é um sinal que Jerusalém está viva. Ela está lá. Você não se luta tanto tempo para algo que já faleceu, que já se foi. Extraordinário o que diz aqui. É profundo. Nossas casas são Jerusalém, nosso coração é Jerusalém. E mescacher Jerusalém, tishkach yemini. Um judeu não é capaz de tirar Jerusalém da sua cabeça, da sua vida. Está viva para nós. E agora vamos junto, antes de entrar na Inglaterra, na França. Pega, por favor, o Shira Ma'alot na sua frente, eu gostaria de ler-lo, porque ele vai ser importante para mais tarde.
lindo salmo que fez o rei David. Aliás, talvez não todos sabem, mas quando o Estado moderno de Israel foi criado e se discutiu qual seria o hino de Israel, tinha muitas opiniões, Dodi, que queriam pegar este salmo para fazer o hino, mas teve oposição, acabou não sendo. Foi a Tikva, mas tinha muitas opiniões que queriam pegar este Shir HaMa'alot, Beshuv Hashem et Shivat Zion, Hayinu Kechomim. Quando finalmente vamos voltar para Jerusalém, todo o povo vai ser como um sonho, que Cholmim, não vamos acreditar. Azimales Rokpinu, naquele momento Deus vai, na verdade, encher as nossas caras de sorrisos. Nós vamos ter a boca cheia de risadas. Ulshonenu Rina, alegria. Az Yomru Bagoyim, naquele momento todas as mídias, todos os Facebooks e Google, pode ter certeza, vão falar Higdil Hashem La'asot Imele. Uau, Deus foi bom com esta gente. Olha o que ele faz. Passou 2.400 anos e ele está trazendo todos de volta. Deus foi bom com ele. Higdil Hashem La'asot Imele. E depois que os goyim falam, as mídias falam, nós também falamos. Higdil Hashem La'asot Imanu. Deus foi grande e bom, grandioso conosco. Hayinu Smechim. Ele nos alegrou. Shuva Hashem et Shivitenu. Por favor, Deus, traz de volta nossos cativos. Ka'afikim Banegev. O que é a palavra Ka'afikim Banegev? Um hebraico muito difícil. Gostaria de traduzir isto com vocês. Aqui tem alguns grandes peritos na língua. Me ajuda. Ka'afikim Banegev. Afikim é um rio, mas é um rio que está estourando. Que está estourando. O que significa? Em hebraico tem muitas palavras para falar rio. Tá certo, senhor Kalili? Tem Nechalim, tem Neharot, tem Be'erot. Mas aqui ele fala que é Afikim, porque quando você contém, reprime um rio, ele burst, ele eclate, ele estoura. A palavra que é Afikim, o que lembra para vocês? Vayitapek Yosef. Yosef, quando ele viu seus irmãos, ele reconheceu eles. E Yehudá está falando para ele do pequeno Benjamim que está lá. Venavshok Shurab Navshok, o pai não aguenta com ele, tudo isso. Yosef quer chorar, mas o que está escrito? Vayitapek Yosef, ele se conteve. A mesma coisa que Afikim, ele se conter. Quando você contém um rio e reprime ele, uau, ele estoura e vem água forte. Tá certo? Yosef não aguentou. Entrou no quarto dele, Vayisakolov, Vayev, que ele chorou. Todo o Egito, 22 anos ele chorou. Um menino que 9 anos perdeu a mãe, com 17 anos foi vendido, chegou como um escravo, depois na prisão 12 anos, não aguentou. Tudo isso estava reprimido lá dentro, e finalmente quando ele encontra seus irmãos e falam para eles, o velho papai está vivo, Yosef não aguentou. Ele se revelou para seus irmãos, Vayitapek. E o choro saiu. 7 vezes está escrito que Yosef chorou. Não tem ninguém, todo o Tanakh está escrito tantas vezes. Aguentou, as lágrimas foram. Quando se fala Ka'afikim Banegev, significa rios fortes dentro do Negev. O que é o Negev? Um deserto. So David Amelech está dizendo, naquele momento, quando virá Mashiach, vai nos trazer, nós vamos chorar. Isto é o chat simples, daqui a pouco veremos um pouco mais profundo. E nós vamos ter Ka'afikim, haverá rios fortes de lágrimas. Hazorim bedima, aqueles que semearam com choro, com lágrimas, berina yiktsoru, eles vão colher com alegria. Haloch yelech ubacho, vai e volta mas chorando, vai, haloch yelech, vai mas chorando. Nosem meshech hazara, está carregando as sementes. Boiavô berina, mas ele vai voltar, nosem alumotav. Quando ele está carregado de feixes, no começo eram sementes. Quando voltará Mashiach, estaremos no nosso país sem galut, serão na verdade feixes, vai ser espigas, vai ter abundância. E isto tudo, na verdade, será quando Mashiach chegar. Nós voltaremos a este trecho, meus amigos, vamos no século 13, 14, 11, o que está acontecendo na França e na Espanha, e na Inglaterra, por favor. Presta bem atenção, estamos no século 11,
E no século XI, quem manda, na verdade, apesar que tem reis na França, na Inglaterra, mas os reis têm muito pouco poder. Vamos se lembrar quem eram os reis na França, os carolíngios, está certo? Descendentes de Charlemagne, Carlomagno. Depois os capetianos, na Alemanha são os saxões, na Inglaterra. Os reis têm pouco poder. Onde está o poder naquela época? Está nas mãos, da nobreza, os duques, os barões, eles, os senhores feudais, como se chama, têm muito poder. E quem tem muito poder é a igreja. A igreja tem muito poder. A igreja católica é muito forte. Então, o que acontece? Os judeus estão, na verdade, dependentes do humor do barão, do duque, como está. De vez em quando ele tolera, de vez em quando ele persegue. De vez em quando são oprimidos, de vez em quando são livres. De vez em quando são perseguidos, você sabe bem, é assim que está indo, depende do mood, depende, na verdade, do humor destes grandes senhores feudais. Mas o fanatismo religioso da igreja é terrível. No sul da França, na Provence, tem judeus, e lá está mais calmo, está mais tranquilo. Tem yeshivot grandes, tem grandes rachamim, o Ravad, Rabbi Avram ben David, que na verdade discute com Rambam, uma yeshiva enorme. O filho dele, Rabbi Yitzhak Sagi Naor, tem grandes yeshivot. Lá está mais tranquilo. Na Alemanha, tem colônias judaicas ao longo de todo o rio Reno. Está cheio de colônias. Na França, tem judeus em todo lugar. Na Alemanha, nós estamos na época dos Baleatos Fotos, dos safistas, está certo? Depois de Rashi. Rashi nasceu em que ano? 1040. Os netos dele, o Rashbam, o Rivam, o Rabenotam, todos eles, nesta época, século XI, século XII, cheio de judeus na França, na Alemanha, na Inglaterra. Em geral, podemos dizer que o ambiente é favorável. Mas aqui, no final do século XI, vai acontecer uma das maiores tragédias do judaísmo europeu. Se chama as Cruzadas. Presta bem atenção. O que aconteceu? A igreja está muito incomodada que Israel está dominada pelos muçulmanos. Desde Maomé, século 7 e 8, eles estão mandando lá em Israel. Para a igreja, lá em Israel, tem o túmulo de JC, que eles chamam o sepulcro, que é muito importante para eles. E os muçulmanos ganharam terreno, vocês todos sabem isso, foram conquistando a Espanha, o Portugal, avançando, ainda bem foram parados em Poitiers, em 732, tá certo? Mas a igreja não pode suportar isto com os não católicos, os infiéis estão mandando por lá. Então a igreja sempre sonhou de um reino cristão universal. Tem uma enorme competição entre os papas e os reis. Quem manda? Então os papas querem mostrar que eles mandam. O sistema feudal fez que na Europa está cheio de cavaleiros. Cada cara que tem um cavalo ou tem uma espada já é um cavaleiro. E esses cavaleiros estão sonhando com uma guerra justa, fazer alguma coisa. Estão andando na Europa centenas e milhares de cavaleiros que não têm o que fazer. Estão vagando, estão matando, estão estuprando mulheres. Eles não estão muito ocupados. Chega o Papa era Gregório VII, se não me engano. E ele resolveu, agora nós vamos libertar os lugares cristãos lá em Jerusalém. E o cara faz um apelo. E aqui a igreja usou uma das coisas que é famosa na história, que se chama indulgências. Não sei se você sabe o que é indulgências. A igreja diz o seguinte, que todas as boas ações dos cristãos, dos martírios deles, se conserva, pertence à igreja. Então eles podem dar um voucher. Um cara que é bom, um cavaleiro que vai junto para as cruzadas, recebe uma indulgência, recebe um voucher direto ao lugar paraíso. Direto. Isso chama indulgências. Então, distribuindo estas indulgências e ainda sonhando com o reinado, o Papa fez um apelo para libertar Jerusalém. 100.000 pessoas aceitaram. 100.000, ainda bem, tem todos esses cavaleiros que não têm o que fazer. E tem ainda a promessa do mundo vindouro. Então, 100.000 pessoas estão andando. Isso foi em 1095. Presta bem atenção. O que aconteceu? Esses cruzados, que estão a caminho de Jerusalém e vão saindo da Alemanha, da França, da Inglaterra,
Em qualquer lugar que eles passaram, onde tinha comunidades judaicas, eles mataram e massacraram os judeus. Porque eles falaram, o que tem que ir tão longe? Godefredo de Bouillon, que era o primeiro, na verdade, grande cruzado que estava dirigindo as tropas. No caminho tem infiéis. Não precisa ir até Jerusalém para achar os infiéis, estão lá aqui no caminho, os judeus. O que eles costumavam fazer? Pegar estes judeus, colocar eles dentro da sinagoga, acender o fogo e incendiar e queimá-los vivos. Não pensa que queimar judeus vivos foi inventado pela Inquisição. Isto começou bem antes. E os judeus tinham o costume de falecer queimados nesse lugar, cantando o Alenu Leshaber. Pode olhar nos livros, tudo o que ele falando consta em livros dos nossos Rishonim que anotaram isto. Alenu Leshaber entrou naquela época no Sidur todo dia. Não era? Se você olha o Sidur do Rambam, Ilchot Tfilah, Sidur do Rav Amram Gaon, Rav Sadia Gaon, Alenu Leshaber somente existia na Tfilah de Yom Kippur. Na Avodá de Yom Kippur existia, no Musaf de Yom Kippur. Quando começou a ser colocado todo dia? Quando os martírios nossos morreram al Kiddush Hashem, neste momento, literalmente eles apagaram do mapa centenas e milhares de judeus. Milhares de quilot foram embora. Todas as quilos de Mainz, de Speyer, de Worms, tudo o que se pode imaginar no Renault, na França. Foi uma matança horrível. Deus nos livre o que aconteceu lá. Muito importante saber esse detalhe. Literalmente, centenas de quilot foram apagados. Então, vocês estão sentindo um pouco qual é o espírito na Europa. Um antissemitismo virulento que está contaminando toda a Europa. A igreja é forte, o Papa é muito forte. A primeira cruzada foi em 1095, a segunda em 1145, a terceira em 1190. Isto durou 2 séculos. Foi um fracasso, porque no final reinaram um pouco, libertaram os judeus muçulmanos, tomaram de volta. Mas isto é o quadro, para a gente entender em que Europa que estamos. Agora vamos no século 13 e 14, um pouco 12 e 13 para entender melhor. Na França, os judeus na Europa não podem ter terra, então o que eles são? Financistas. Eles são comerciantes e principalmente mexem com finanças. O rei na França se chama Filipe II. Ele foi o primeiro a pensar a fazer da França um Reino Unido. Até lá era províncias. Tinha a Savoie, a Savoia, a Provence, l'Île-de-France, La Rochelle. Tinha vários lugares. Ele que vai começar. Para isto, ele precisa de muito dinheiro para fazer um exército. Quem está com dinheiro? Os judeus. Começou a oprimir os judeus, pagamentos vultuosos, resgates, obrigava. Foi uma loucura. Em 1182 já expulsaram os judeus de Paris. Não tinha muitos judeus. Por quê? Para pegar as propriedades deles, pegar as casas deles, para poder se apossar dos bens deles. Então este antissemitismo está contaminando toda a Europa. 1191 teve numa cidade que se chama na França Brie, infelizmente um pogrom. 100 judeus foram queimados vivos na praça. O Papa, naquela época, se chama Inocêncio III. 1215, presta atenção. Este homem resolve fazer um concílio. Em Roma tem esses concílios de vez em quando. Este concílio se chama o Concílio de Latran. Em Roma, o quarto. Neste concílio, resolveram 4 ou 5 medidas contra os judeus. A primeira, que os judeus não podem pegar juros altos dos cristãos. 2, qualquer um que é um cruzado, todas as dívidas dele estão apagadas. Pronto, não precisa pagar. 4, um judeu não pode vender propriedade para um cristão, a não ser que pague uma coisa especial. E a quarta decisão, que é a pior, os judeus têm que andar com uma vestimenta especial que diferencia dos outros. Qual a cor da vestimenta? Um pequeno pano amarelo aqui. Quem inventou isto? Não Hitler. Isto é o Concílio de Latran. Estão vindo bem? 1125. Papa. Este foi o concílio. O que acontece? Era feito para humilhar os judeus, para simplesmente envergonhá-los em público. Acontece, não tem nenhum rei na Europa que adotou estas medidas, a não ser um. O rei francês. Se chamava Luís IX. Luís o IX. Foi canonizado depois pela igreja
Na França se chama Saint-Louis, Santo Luís. Nada de santo, da pior espécie possível. Nada de santo, mas é bom saber a história. Este cara perseguiu os judeus, colocou na prática, ou tentou pelo menos colocar na prática as palavras do Papa. Ele usou a igreja para isto, ele quis cumprir na verdade este concílio de Latrão. Então os judeus foram hostilizados, extorquidos, perseguidos. E aqui aconteceu uma história triste. Presta atenção. Em Paris, no século XII, tinha uma yeshiva muito grande. A yeshiva era a yeshiva do Rabbi Yechiel de Paris. Tinha mais de 300 alunos. Uma yeshiva muito forte. O Rabbi Yechiel de Paris é um dos balé Tosfot. Ele é trazido muitas vezes no Tosfot. O Rabino Meir Tawil aqui pode nos confirmar isso. O que acontece? Na yeshiva dele entrou um aluno de uma cidade de La Rochelle. O aluno se chamava Nicolas Donin. Este aluno, infelizmente, começou a desprezar os mandamentos da Torá, da Gemara, começou a criticar, a insultar. A coisa ficou pior e pior. Não tinha outro jeito, tive que tirá-lo da yeshiva. Este rapaz virou casaco, foi para a igreja, entrou no seminário, se converteu ao cristianismo, se tornou um frei, e não só se tornou um frei, um frade, mas ele estava, na verdade, alimentando um ódio especial contra os judeus. Deus nos livre. A tal ponto que ele foi ajudar os cruzados. Quando os cruzados passaram pela Bretanha, ele estava ajudando eles, mataram 3.000 judeus. O que fez esse Nicolas Dodin? Ele escreve uma carta para o Papa, mostrando que no Talmud, na Gemara, tem 35 acusações que ele mostrou que são contra os cristãos. Os judeus não respeitam JC, nem Maria, nem isto, nem aquilo. E o Talmud é o que diferencia os judeus. Ele entendeu, na verdade, bem, entre nós falando, porque a Bíblia, a Torá, todo mundo aceita. O que nossa força é Torá Sheba'al Peh. Ele falou, por causa do Talmud, os judeus não aceitam JC. Eles aceitariam se não tinha esse Talmud. E colocou lá uma série de coisas. O Papa, naquela época, se chamava Gregório IX. Demorou 3 anos para este Gregório estudar tudo o que ele escreveu, este apóstata, este Nicolás. E ele fez uma lei que onde que tem que ir os judeus, ele mandou uma carta para 5 ou 6 reis da Europa. Tem que recolher o Talmud, passar ele para os padres franciscanos ou dominicanos e queimá-lo na praça pública. Ele mandou isto para o rei da França, da Inglaterra, da Aragão, de Castilha, que eram 2 reinados, do Portugal e da Itália. E da Alemanha. Para todos os reis. Um rei acatou. Quem é este rei? Luís IX. Este Luís IX, único a obedecer. Mandou retirar das casas judeus, não vou entrar em detalhe porque já descrevemos isto alguns anos atrás, mandou retirar da casa judeus os manuscritos, porque não tinha ainda impressão. Todo mundo tinha em casa Kitve Yad, manuscritos do Talmud. Encheu 24 carruagens com manuscritos de toda aquela da França do Talmud e queimaram isso na praça pública, onde está hoje o Hotel de Ville, a prefeitura. Foi uma tragédia para os judeus. Antes disso, ele fez um debate com Yechiel de Paris, com 4 balés Tosfot, um debate com esse Nicolas Dodin. O debate foi ganho pelos judeus, mas obviamente a igreja não podia tolerar uma coisa. Mas isto foi uma tristeza, porque o judaísmo francês ficou, na verdade, sem a Gemarot. Naquela época, escreveram o Smag e o Smak. O Sefer Mitzvot Gadol, Rabbi Moshe de Koussi, o Sefer Mitzvot Katan, o Smak, que é Rabbi Isaac de Corbeil, que é o gênero de Israel de Yechiel de Paris. Então, foi uma tragédia enorme. Vocês estão vendo o espírito que está reinando na França. Um pouco depois disso, Rabbi Yechiel de Paris pegou sua yeshiva, seus alunos, talvez não todos, fez aliyah para Israel e fundou uma yeshiva grande que se chamava Bet Midrash Gadol, me parece, se chamava em Akko. Em Akko. É a primeira yeshiva francesa. Então, isto é a situação que está na França. Vamos um pouquinho na Inglaterra para a gente entender o quadro lá e a gente termina com, infelizmente, o que aconteceu em Tisha B'Av. Na Inglaterra, a comunidade judaica um pouco mais tranquila, não pode ter posse de terra. Então, o que os judeus fazem? De novo, negócios e finanças. Aí, por que os judeus estão ganhando nisto? É importante saber esse ponto. A igreja proíbe cobrar juros. Um particular não pode cobrar juros. Os judeus podem pela Torá. Está certo? Lá no Rit Tashir,
Então, os judeus são financistas e os reis aproveitam, eles precisam muito de dinheiro. Os reis estão dizendo que cada judeu que falece, o rei é herdeiro. Então, ele pega tudo, todas as dívidas que tem. E os judeus, em geral, não vou falar que eram maltratados. Os judeus vivem, tem muitos judeus na Inglaterra, não tanto como na França. Tem judeus em Londres, em Canterbury, em Windsor, em York, em Leicester, vários lugares. Tem yeshivot, tem rabinos, tem sinagoga. Aliás, um dos grandes comentaristas da Torá passou por Londres, Avraham Ibn Ezra. Avraham Ibn Ezra, um dos clássicos comentaristas da Torá, se você abre o Mikraot Gedolot, ele passou em 1158 em Londres. E tem até a opinião que diz que ele voltou e ele morreu em Londres. Tem um aluno de Rabbeinu Tam, na verdade, Yaakov de Orleans, que está dando aula em Londres. Tem grandes pessoas. E Londres está mais calmo, por isso que tem até uma imigração. Como na França está pior, como acabamos de falar, tem um antissemitismo muito grande. Muitos judeus franceses foram morar, na verdade, na Inglaterra, várias cidades. Tem judeus do Marrocos, da Espanha lá. Hoje tem listas daquela época. O que aconteceu? Aqui é importante a história que estou lhe contando. 1144. Norwich. Norwich é uma cidade ao norte-leste de Londres, um pouco na costa. Véspera de Pesach, um moço cristão que estava trabalhando num peleiro, acharam o corpo dele na floresta. Imediatamente houve uma acusação que os judeus, saindo da sinagoga em Pesach, crucificaram o moço. Isto é o primeiro Alilat Dam conhecido na história. Foi na Inglaterra. A primeira acusação libelo de sangue, aquelas acusações falsas, aquelas acusações que são chamadas de acusações rituais, tá certo? E falaram que fizeram isto para profanar a Páscoa cristã. Foi uma tristeza, porque imediatamente isto foi, a população se revoltou contra os judeus que moravam lá. Vocês podem imaginar quais foram as consequências. Os irmãos assumiram o lugar onde que, na verdade, o mosteiro onde estava o moço, cobraram, vieram peregrinos da Inglaterra inteira para ver o corpo do mártir. E fez barulho, este é o primeiro. E depois teve muitos, na Inglaterra, na França, em todo lugar, esta acusação nós sofremos dela 1000 anos. 1000 anos sofreram disso, mudaram depois um pouco que era sangue para matzot, etc. O primeiro pogrom deste, o primeiro Alilat Dam, Norwich, ok? Começou um culto a este menino, ele é chamado William, o culto William, peregrinações, etc. Depois teve um na França, em Blois, coisas terríveis, 31 judeus queimados vivos, etc. Mas os judeus na Inglaterra eram protegidos, porque eles faziam os empréstimos para o rei, principalmente. Todas as viagens do rei, todas as cruzadas dos soldados, quem pagava, quem financiava, etc. O imposto para a coroa. Pega um exemplo, Aaron de Lincoln era o nome dele, era o judeu mais rico da Inglaterra. Ele era famoso, conhecido. Quando faleceu, o rei falou, eu sou herdeiro. Pegou todo o ouro, prata dele, pegou, usou para cruzadas, etc. O próximo rei era Ricardo Coração de Leão. Já ouviram falar dele? Quem não escutou falar? Richard Cœur de Leão, c'est famoso. Exato. Este Ricardo Coração de Leão, só para dar um exemplo para vocês como o antissemitismo está crescendo para a gente entender como funciona, não é uma coisa que é de um dia para outro. Quando ele foi coroado, os judeus fizeram uma delegação para ir lá junto, para cumprimentá-lo. Afinal, por que não? O que aconteceu? Quando chegaram os judeus, o arcebispo de Canterbury não permitiu os judeus entrar lá na coroação. O povo entendeu que o rei não quer. O povo matou os judeus, massacre. Chegou a voz até Londres. E Londres entenderam disto, que o rei não quer dos judeus. Entraram no bairro judeu. Alguém jogou uma tocha, todas as casas na época eram palha, e em algumas horas todas as casas judias se foram. Vocês estão vendo qual é o espírito da coisa. E o pior assunto foi em York. O massacre de York, 1190, 100 anos antes da expulsão. Presta atenção. York é uma cidade bem no norte da Inglaterra, acima de Leeds, acima de Manchester, bem lá no norte, que conhece um pouco o mapa. Tinha uma pessoa, um gentio, que estava devendo dinheiro para Aaron de Lincoln, que era um grande banqueiro lá. O cara não quis pagar, começou a espalhar na cidade que os judeus
provocaram algum incêndio na cidade. Comentou ter uma revolta, queriam matar judeus. Os judeus pegaram suas mulheres, suas crianças, seus filhos, suas filhas e foram no castelo de York. Lá em York tinha um velho castelo, se refugiaram lá dentro, vieram as hordas excitadas, fanáticas, querendo matar, deram para eles uma opção, batizar. Ninguém aceitou o batismo e foram massacrados, foi um horror, massacrados as mulheres, o que sofreram, torturas, não é momento agora de falar isso, mas foi uma coisa horrorosa a tal ponto que hoje tem um minhag na Inglaterra, jamais um judeu pernoite em York. Pode passear lá, pode ir, pode atravessar, nunca se dorme um judeu em York até hoje. Passou 900 anos, tem esta tradição. Nesta matança em York faleceram 2 Balei Tosfot, 2 alunos de Rabbeinu Tam, um que chamava Eliyahu e o outro se chamava Rabbi Yom Tov de Joigny. 2 faleceram, 2 grandes sábios. Então a situação, vocês estão vendo, na Inglaterra não é muito melhor. Não vamos entrar em muitos detalhes, mas vamos agora passar. Depois desse massacre em York, muitos rabinos da Inglaterra se juntaram à yeshiva de Rabbi Hill de Paris e foram para Israel, para Akko. O rei, agora na Inglaterra, se chama Henrique III. Religioso, muito fervoroso. O ódio da igreja está grande, está certo? Judeus estão sendo extorquidos. Este cara resolve que vai começar a aplicar as leis do Concílio de Latran. Mas ele chama as leis de Oxford. Ele fez novas leis. Quais são as leis? Proibido abrir sinagogas novas, proibido fazer congregações novas, proibido qualquer relação social com judeus, socializar com cristãos proibido, proibido vender os alimentos. Depois ele revogou isso, senão os judeus estão morrendo, literalmente. E também uma distinção branca na roupa, na forma de tábuas da lei. Já começa na Inglaterra a mesma coisa. E começa a expulsões de algumas cidades, poucas e lá, assim em diante. Não vamos entrar em muitos lugares. E na cidade de Lincoln, de novo tem uma criança, isso acontecia a cada 20 anos, a cada 15 anos, uma criança morta, um mártir. Final da história, este Henrique II, reinou 30 anos. Os livros, os historiadores dizem que custou para a comunidade judaica de tanto resgate, de tantos impostos e de tão extorquidos que foram, custou 250 mil marcos, que é uma fortuna, são milhões e milhões para poder salvar a pele. Quem assume o filho dele? Eduardo I. Este Eduardo I continua com as leis de Oxford e, obviamente, os judeus estão acabados. Ele emite uma lei que os judeus são obrigados a domingo assistir aos sermões dos bispos na igreja, falando de catecismo e de batismo, conversões forçadas. Judeus têm que sentar lá e escutar, obrigatório, 1281. So, vocês estão vendo que a Inglaterra é a primeira em muitas coisas. Final da história, 1290, estamos no ano 1290, Tisha B'Av, expulsão total dos judeus da Inglaterra. Foi a primeira vez na história que um país tira todos os súditos judeus de uma forma nacional. Já teve expulsões de uma cidade aqui, de uma cidade lá. Mas a primeira vez, isso vai ser seguido de muitos países depois na Europa. Da Suíça, da Áustria, da Boêmia, vários lugares. Mas a primeira vez que acontece que tem uma expulsão total. Não pode pisar mais um judeu na Inglaterra, 1290, Tisha B'Av. E de forma organizada. Tem 15 semanas para sair, não pode levar nenhum móvel, não pode vender nada, obviamente. Só o que você pode carregar na mão, você pode imaginar quanto que isso foi bom. O Eduardo I pegou todos os bens dos judeus, ainda cobrou um imposto especial pelo bem feito que ele fez para a população de se livrar dos judeus, ainda tiveram que pagar um imposto especial, uma bonificação. Você pode ver como que está. So, a gente é importante saber, a Inglaterra, com todo o seu British savoir-vivre, polidez, etc., a Inglaterra é, na verdade, o primeiro país onde que teve um libelo de sangue, Norwich. Primeiro país onde que teve a aplicação do badge, antes da França, da distinção da roupa. Primeiro país onde os judeus estão obrigados a seguir sermões no domingo sobre conversão. Isso depois se alastrou até na França e em outro lugar. E primeira
expulsão total dos judeus, 1290, Tisha B'Av, esta data. Durante 350 anos, não vai ter mais judeus oficialmente na Inglaterra. Até 1655, quando um bom judeu, um grande rabino sfaradi do Portugal, Rabbi Menashe Ben Israel, foi para a Inglaterra de Amsterdã, falou com Cromwell, Oliver Cromwell, e conseguiu para os judeus voltar. De 1290 a 1655, não tem. Tinha um pouco depois da Inquisição, da expulsão da Espanha, alguns judeus, mas era tudo embaixo, na verdade, do pano, eram sinagogas fechadas no porões, assim diante, oficialmente. Quando voltou, 350 anos depois. E na França, para terminar, Rabotai, nós temos a mesma coisa. Infelizmente, na França, o cenário não é melhor, como eu falei para vocês. Judeus estão espalhados por toda a França. Na Provence, em Paris, não tem muitos judeus. A Paris tem 1000 judeus, mas tem em todo lugar. E quem é o rei agora é Philippe IV, em francês, Philippe le Bel, o Belo. Este Philippe le Belo, ele resolve, na verdade, que ele, primeiro, perseguições terríveis, ele extorque os judeus, impostos total. 1288 tem libelo de sangue na cidade de Troyes, onde que Rashi nasceu. A coisa foi tão grave que 13 judeus tiveram que se voluntariar para ser queimados vivos para salvar o resto da comunidade. Vocês podem imaginar o que aconteceu. Infelizmente, em 1294 já tem bairros especiais para judeus, sem cerca, mas é o começo dos guetos. 1306, Tisha B'Av, expulsão dos judeus da França. Para ser correto, 1306 Tisha B'Av, último dia que eles podiam ficar. A saída, o próximo dia. 1306. Depois o rei se arrependeu, voltou um pouco aqui e lá, mas depois teve uma expulsão total, e também na França, durante 300 anos, judeus não estão presentes na França. 300 anos não vai ter judeus aqui e lá, onde que tinha cada cidade tinha judeus. Tinha Baalei Tosfot, tinha Yeshivot. Nesta expulsão dos judeus da França, estão saindo o Rabbeinu Yerucham, está sabendo o Rabbi Shimshon, famoso, que fez o Sefer Kritut, está sabendo o Rabbi Aaron de Lunel, que escreveu o Orchot Chaim. Todos eles estão pegando os pacotes, obviamente não pode levar consigo, não pode vender nada, só bens móveis. Nós temos, infelizmente, Rabotai, dois países onde que nacionalmente os judeus foram, na verdade, expulsos. E aqui, meus amigos, que eu vou terminar. A gente conta isto cada ano. Para que a gente conta isso? Para ser mais deprimido? Por quê? A gente conta isto para aprender uma coisa. Não só o que falamos no começo, que a gente não esquece nosso passado, isso é nossa força. Para nós, Jerusalém não morreu, os martírios não morreram, Rabbi Akiva, seus ensinamentos estão vivos na nossa frente. Mas aqui tem mais uma coisa. Neste salmo, se vocês olharam bem, David Amelech está nos falando um segredo da sobrevivência na Galut. Por favor, presta atenção, mais 5 minutos vocês vão ver um segredo da sobrevivência. O que David Amelech está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, que a gente está como alguém que está plantando no deserto. Aquele que planta no deserto, ele está com medo, com lágrimas, não vai crescer nada. E Deus fala que a Fikim Banegev vai ser como rios que estão estourando no deserto, tá certo? Azorim bedima berina yiktzoru. Presta atenção bem. Yosef, vamos voltar 1 minuto de volta para Yosef Atzadik. Como vocês explicam que um moço como Yosef, que passou tantas coisas ruins na sua vida, como que ele pode reinar e se tornar um rei feliz? Um moço com 9 anos perdeu a mãe, odiado pelos irmãos, 17 vendido, chegou um escravo, 12 anos na prisão. Um cara deste devia ser totalmente deprê, totalmente dependente de 1000 outras coisas. Como é possível? Como que ele se resguardou? E quando os irmãos chegam e ele se revela para os irmãos, o que ele fala para os irmãos? Não se preocupa. Elohim shlachiani lemichia lifnechem. Deus me mandou aqui para vocês antes. Yosef Atzadik foi colocado 2 vezes na terra, num poço. 2 vezes, você sabe isto? A primeira vez foi quando os irmãos, na verdade, colocaram ele, tá certo? Estão se lembrando bem?
O Pasuk diz, Vayikachuhu, Vayashlichuhu, Oto Abora, eles jogaram ele dentro de um poço, na terra, certo? E quando Paró manda chamá-lo para poder explicar os sonhos, o que está escrito lá? O que diz o Pasuk? Vaishlach Paró, Vayikra et Yosef, Vayeritzu minabor, obrigado Dodi, e tiraram ele do bor, do poço. Quer dizer, aquela prisão de que Yosef estava era uma prisão subterrânea, aparentemente assim que está falando. Vayeritzu minabor, 2 vezes. Yosef podia se considerar que foi enterrado. Yosef, David Amelech no Tehilim, não, Rabotai, presta atenção. Hazorim bedima, aqueles que plantam as sementes com choro, vai crescer e vai se tornar feixes grandes. Sabe por que Yosef conseguiu? Porque ele não se considerou enterrado, ele se considerou plantado. Esta é uma diferença muito grande na vida. Ele não considerou jamais que ele é um cara que é enterrado na terra. Ele é uma semente que está plantada. Ele não é vendido, ele é mandado. Ele não é uma vítima, ele é um shaliach, ele tem uma missão na vida. Um judeu na Galut sabe que ele tem uma missão. Escuta bem o que está acontecendo aqui, é extraordinário o que está escrito aqui. Hazorim bedima berina yikzoru. Nós sabemos, não tem, José podia pensar 2 vezes, colocou ele no poço, na terra, enterraram ele. Para uma semente crescer, precisa de 2 condições: terra e água. Yosef foi colocado na terra 2 vezes, e a água são as lágrimas de seu pai Yaakov, que jamais parou de chorar por ele. Isto é a história judaica, Rabotai, nossa. A história judaica é, muitas vezes jogaram a gente na terra, muitas vezes jogaram a gente no poço. Só hoje estas 2 histórias da Inglaterra e da França lhe mostram quanto fomos perseguidos e oprimidos. Mas nós não somos vítimas, somos uma semente. Hazorim bedima berina yikzoru. Aqueles que na verdade estão semeando, chorando. Haloch yelechu bacho. Está chorando. Não se mexe hazara. Ele está carregando a semente. Não se alumotav. Ele vai sair com feixes enormes. Isto é, um judeu sabe onde que ele chega, não é para ser enterrado, é para plantar, é uma semente. Dessa semente vai sair alguma coisa, ele leva uma mensagem, ele tem alguma coisa para ensinar. Apanhamos no caminho, sim, mas nós não se consideramos enterrados, plantados, semeados. É isso que está escrito neste salmo. Esse salmo é profundíssimo, Rabotai. Kafikim Banegev, muito choro, o choro vai estourar, mas vai se tornar um rio. Este rio vai regar todas as sementes que Deus espalhou por todo mundo. Judeus exilados, mas quando eles voltam com uma mensagem, voltam com uma bagagem. A gente trouxe para o mundo alguma coisa. Nós não somos vítimas, somos mensageiros. Isso é importante saber. Se a gente se lembra destas 2 coisas que falamos hoje, a primeira, que Jerusalém para nós jamais morreu. E por isto estamos um pouco alegres de se enlutar. Se você se enluta tanto tempo, é sinal que a coisa está viva. Como Yaakov chorou 22 anos porque sabia que Yosef está vivo. Quando você chora muito tempo, é que a coisa está viva ainda, está lá. É só para aparecer um pouco mais. Então, pedimos ao Borei Olam que Yerushalayim Shel Mala possa se revelar em Yerushalayim Shel Mata, e que possamos ver Mashiach Tzidkenu, em Nechamat Zion, e Binyan Yerushalayim, com Binyan Bet Hamidash HaShlishi, במהרה בימינו, אמן. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך יבא להם תורה ומצוות, שנאמר, אדוני חפש מען צדקו, יאדיל תורה וידיר.